Obrigado aí pela sua compreensão e eu passo a palavra a você agora. Está ótimo. O Ademir representando a BINE. Bom, Marcos, em nome da BINE, eu gostaria muito de agradecer esse convite e o nosso objetivo aqui é estar contribuindo, né, de qualquer forma para toda essa discussão, porque a BINE, com as suas quase 600 empresas associadas, já está bastante envolvida com a questão da ROS, né, com a questão da UI, e agora também numa discussão bastante grande, né, com a política de resíduos sólidos. Então, acho que desde 2006, né, que a ROS já é aplicada, né, para grande parte dos produtos dessas empresas, então elas já tiveram essa fase de adequação, toda essa discussão que a BIMA ela tem hoje, né, a gente passou por essa fase. E também queria fazer um agradecimento em meu nome, aí, porque hoje eu estou retornando aqui, né, depois de várias vezes que eu estive presente, e eu me lembro a primeira vez que eu vim aqui, em 2009, foi para falar justamente a respeito de ROS, né, da experiência que a gente teve na certificação de uma planta pela norma IECQ 80.000, aqui no Brasil, pela certificação de todos os produtos que eram exportados para a Europa e a certificação de 100% dessa cadeia de fornecimento. Então, eu me sinto assim muito à vontade, né? Hoje eu não estou mais nessa empresa, hoje eu represento a BINE, mas eu me sinto à vontade para falar sobre esse tema, né, sobre a ROS. Bom, inicialmente, né, falando sobre a ROS, né, e também falando sobre ecodesign, que foi bastante discutido aqui, na discussão que a gente está tendo dentro da BINE, na política de resíduos sólidos, uma das críticas, né, que eu tenho nesse caso é que quando a UI ela foi implantada na Europa, houve todo um processo de adequação dos produtos. Então, fez muito sentido quando entrou a UI. E quando a política de resíduos sólidos ela foi implantada aqui, em 2010, algumas fases foram puladas. Então, hoje a gente está discutindo ROS aqui, simplesmente por uma exportação. Eu acho que faltou algo nesses últimos anos, né? Não é previsto a ROS dentro da política de resíduos. Não é previsto nenhuma meta de índice de reciclabilidade dentro da Política Nacional de Resíduos. E o que a UI ela já pediu. Então, lá eles entraram primeiro com a ROS, depois eles entraram com a UI, com o índice de reciclabilidade, né? E aí você tem que fazer todo o processo de logística reversa. Aqui a gente está numa discussão, como o Pimentel ele apresentou desde março do ano passado, né, para se discutir o melhor modelo de logística reversa, e por falta desses outros pontos, né, como ROS e também índice de reciclabilidade, a gente está esbarrando em iniciar isso daí de uma forma bastante efetiva. Um dos exemplos, né, a grande discussão que a gente está tendo hoje dentro do GTT é a questão se o resíduo eletroeletrônico ele é perigoso ou não. Se você olhar a norma de classificação de resíduo, ele é classificado como perigoso. Mas os órgãos ambientais, eles não têm esse entendimento claro. Ou ainda, eles até entendem que não tem um perigo tão grande assim. Porque da mesma forma que você utiliza um eletroeletrônico no seu dia a dia, um celular, um computador, uma televisão, uma geladeira, que seja, a hora que você descarta esse produto, para você fazer o transporte dele até iniciar um processo de reciclagem, você considerar que ele tem algum perigo, que você precisa de licenciamento ambiental, onde esse produto vai ser entregue, que vai precisar de uma licença especial para transporte desse produto até um reciclador, desculpa, então a gente vai precisar também de licenciamento ambiental das lojas onde vende esses produtos, licenciamento ambiental da cozinha, da sua casa, do escritório, e assim vai. Então, essa discussão tem
emperrado bastante todo esse processo. Agora a gente está conseguindo alguns avanços. E eu gostaria de citar isso porque os eletromédicos também terão essa discussão. Né? Como foi dito, eles vão estar num segundo passo. Né? Primeiramente, a gente vai estar discutindo os bens de consumo, mas depois também vocês vão ter que implantar todo esse processo. É claro que o produto de vocês, a periculosidade ela é maior, né? Tem todo o problema de contaminação, né? Mas vocês vão ter esse tipo de discussão também, né, para a implantação desse processo de logística reversa. Bom, um outro ponto que a gente vem discutindo dentro do GTT, e eu acho que vocês também vão ter que discutir para os eletromédicos, é a questão de recicladores. A falta de recicladores e a capacitação desses recicladores. Se falou aqui muito em inclusão, né? Inclusão social, inclusão de catadores. No caso de vocês, é muito mais complicado do que o nosso. Né? Você falar de inclusão de catadores para um computador ou para um produto um pouco maior, né? Um eletrodoméstico, é uma coisa. Você falar para eletromédicos, acho que não faz nem sentido. Então, vocês vão ter essa discussão bastante longa. E isso daí está dentro desses objetivos e metas. Eu gostaria que encaixasse isso de alguma forma. Certo, Marco? Tá. Um outro ponto, né, que está sendo discutido dentro do GTT e que hoje de manhã eu ouvi que me preocupa muito é a questão de valor desse resíduo eletroeletrônico. Se diz muito aqui, né, que as placas de computadores, de celulares, têm uma quantidade de ouro bastante grande, tem prata, tem outras coisas, e que a gente não tem uma tecnologia para se extrair isso aqui no Brasil. O André Saraiva fez até o comentário da inviabilidade, né, de se implantar esse processo aqui, mesmo se a gente recolhesse da América Latina toda. Mas aí fica um ponto, né, para se pensar que existe uma certa ilusão a respeito desse valor. A gente tem visto muita coisa na mídia, né, falando sobre o luxo do lixo ou a riqueza desse lixo eletrônico, mas a minha pergunta fica, né, para uma reflexão aqui. Se tem tanto valor assim nesse resíduo eletroeletrônico, e eu estou falando eletroeletrônico, computador, celular, televisão, geladeira, tudo que é bem de consumo elétrico e eletrônico, se tem tanto valor assim, por que a gente está tendo uma dificuldade tão grande e custos para se fazer essa reciclagem? Então, eu gostaria que muita gente, quando fizer um discurso, né, que existe tanto valor por trás desse lixo eletroeletrônico, se realmente enxergam esse valor, se tem como computar esse valor, por favor, monte alguma empresa, né, se adeque, né, e pegue isso, porque deve ser uma fonte de dinheiro muito grande. Se tivesse tanto valor assim, as empresas que fabricam esses produtos, que conhecem com profundidade cada componente que tem ali, cada uma delas estaria indo na casa de cada um dos consumidores e pegando esse produto e trazendo para a sua casa. Tá? Então, vamos tomar bastante cuidado em falar nesse valor que fica nesse resíduo. Uma outra contribuição também em cima desses objetivos e metas, e aí eu posso falar como a Bini, também pela experiência, né, que tive no passado a respeito de ROS. Essa troca de experiência, eu acho que ela é fundamental para vocês da Abimo. Tragam outras empresas com essa experiência no passado, e aí a Bini se coloca à disposição para estar fazendo esse contato, né, com várias empresas que já implantaram o ROS, que já passaram por esse processo, que já fizeram todo o processo de certificação dos fornecedores, para que auxilie também nesse processo. A gente
coloca a casa à disposição. Pois muitas das empresas também fazem parte da BINI, né? Tem produtos eletrônicos, mas também eletromédicos. E a gente vê que também uma grande parte dos fornecedores dessas empresas da BINI também fornecem para a BIMO. Então, aí vocês podem ter um ganho, né, em todo esse processo de conscientização, de certificação. Bom, acho que basicamente é essa a contribuição que a gente tem e mais uma vez eu agradeço, coloco a BINI à disposição para essa discussão, sempre que for possível a gente vai estar aqui e a gente está com a casa aberta também para que vocês possam tirar dúvidas, tá? E o que precisar, estamos aí. Obrigado, Ademir. E agora, o José Nunes Filho, que é o diretor da Regional de Campinas, da CIESP, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Marcos, senhores componentes da mesa. É uma satisfação estar aqui representando o CIESP, que representa as indústrias da região. Para quem não sabe, o CIESP é uma entidade civil, sem fins lucrativos, que abrange todo o Estado de São Paulo, com 43 diretorias regionais, das quais a Regional de Campinas é a maior, com 600 associados, com 13 diretorias temáticas. Dentre essas diretorias temáticas, uma diretoria de inovação e tecnologia, uma diretoria de meio ambiente e uma diretoria de responsabilidade social. E temos também um conselho, um centro de sustentabilidade, da qual todos os diretores fazem parte, onde são discutidos temas como o que nós estamos falando aqui hoje. A indústria não atravessa um bom momento, aliás, atravessa um dos piores momentos da sua história hoje, mercê da política danosa que foi feita nesse país em termos de macroeconomia, administração e da própria política nos últimos 10 anos. Nós não tivemos investimentos nenhum em infraestrutura, nós não temos uma política tributária danosa, cruel, que destrói empregos nesse país, política de juros também, que inibe o desenvolvimento e o empreendimento. Então, tudo que for feito hoje para que a indústria faça parte de qualquer ciclo novo, de qualquer coisa nova, isso sofre a primeira dificuldade, que é a dificuldade de onerar, de custos, de aumentar o valor do custo do produto. Então, acho que a primeira coisa que nós temos que buscar em termos de inovação é que essa inovação que nós vamos levar aos produtos para que nós tenhamos menos resíduos sólidos no final, que ele também seja econômico para o produto. Que essas certificações que a empresa vai ter que buscar, que elas agreguem valor ao produto, para que a indústria tem que ser aquele processo do ganha-ganha. Porque alguém falou aqui em empregos, eu não lembro quem, e para vocês terem uma ideia do o problema aí no emprego industrial hoje é grave, nós estamos tendo demissões aí, ou pelo menos deixamos de crescer há 7 ou 8 meses que não cresce a oferta de empregos. E esse problema só não é maior porque os índices do CAGED, por exemplo, eles mostram o nível de emprego, não a qualidade do emprego. O que acontece é que o funcionário, o trabalhador da indústria, ele é um trabalhador mais qualificado, que ganha mais e que tem mais benefícios. Então, um trabalhador da indústria, quando é demitido, normalmente ele vai trabalhar na área de serviços, vai ser entregador de pizza. Então, ele não está desempregado, mas está ganhando menos, porque não necessita da mesma qualificação que ele tinha na indústria. Então, esse é um lado do emprego que às vezes não aparece. O que eu penso como uma pessoa prática, como um empreendedor, que sempre fui na minha vida, como um dirigente de entidade industrial, de tudo que nós discutimos aqui, acho realmente fantástico. Só que nós temos que pôr em prática, e para pôr em prática, isso tem que chegar lá na ponta, tem que chegar lá no demandador final, que é a indústria, que é quem tem hoje problemas para se adequar à nova política nacional de resíduos sólidos, a logística reversa.
E isso, de certa forma, tem que ser feito através das entidades que possam fazer link nisso. O CIESP tem feito isso aqui em Campinas. Nós já temos um primeiro trabalho que nós estamos desenvolvendo juntos com o CTI, que é o CTV do Campo Grande, o Centro de Valorização Tecnológica do Campo Grande, que é alguma coisa que está nascendo dentro da própria sociedade, são as organizações de bairros, junto com o CTI, e agora com o CIESP, já estamos colocando a Prefeitura de Campinas também nesse processo. Esse Centro de Valorização Tecnológica, a principal função dele é levar a qualificação para os jovens da região, para que eles possam ter qualificação na área tecnológica. E uma das áreas que está sendo abrangida e que nos chamou muito a atenção é justamente essa área da desfabricação, me perdoem pelo neologismo, da desfabricação de equipamentos eletrônicos como computadores, ou desmonte para reciclagem. Eu concordo com o companheiro aqui quando ele disse que talvez esse valor não seja tão grande, mas ele é um valor considerável. Talvez ele não seja tão grande para Samsung, para LG, para Nokia, mas para empresas menores ele é grande. Tanto que existe uma disputa muito grande pelo lixo no Brasil. O lixo hoje é a maior fonte de corrupção que existe no país, porque é dinheiro que é enterrado lá e tem muita gente interessada nesse dinheiro. Esse processo de desmonte de um computador, por exemplo, quando ele é simplesmente descartado inteiro, ele tem um valor. Quando você separa as partes dele, plástico, metais, isso passa a ter outro valor, passa a ter mais valor. Você agrega valor àquele produto desmontando ele. Tem uma técnica para desmontar, tem uma forma de separar esses componentes que possam ser reciclados. E, evidentemente, essas placas, onde existe, estão falando ouro, prata e outras coisas, eles não temos tecnologia no Brasil para isso, mas existe, eles são exportados e existe mercado de exportação para eles, porque existem empresas no exterior que fazem esse tipo de trabalho. Então, esse é um trabalho que nós estamos fazendo, que o CTI está pilotando aqui, comandando, e que mostra como é importante isso, chegar na ponta, para que nós não nos percamos, às vezes, em discussões teóricas e delongando as coisas, e, às vezes, nós passamos a ser geradores de mais burocracia, que é um dos fatores que inibe a competitividade da empresa brasileira hoje. Hoje, as regulações e a burocracia que existe no Brasil é um dos maiores fatores de falta de competitividade da indústria brasileira. Eu fico muito receoso quando eu começo a ouvir falar de mais regulações. Regulação realmente me preocupa. Hoje, se nós considerarmos hoje o que existe regulação ambiental no Brasil, não existe em país nenhum do mundo. Isso só me parece uma forma de inibir o desenvolvimento agrícola do país, por exemplo, com algumas regulações ambientais. Isso está comprovado, que não é considerado em países desenvolvidos, é considerado no Brasil. Então, nós temos que ter cuidado, isso é um problema. A forma como conduzir essas regulações, levar isso o mais mastigado possível na ponta lá, e a forma como isso tem que ser conduzido pelas indústrias, porque o empresário, principalmente o microempresário, o pequeno empreendedor, normalmente ele é bugre, ele não tem esses conhecimentos, ele não transita bem na linguagem regulatória, nessas coisas, e é muito complicado para ele se adaptar a isso. Eu estou trazendo para vocês a linguagem do meu povo, lá, dos meus associados, que eles têm dificuldade de entender a linguagem. Às vezes eles se apavoram e não querem entrar em algum programa porque já se preocupam, poxa, mas eu não entendo nada, fala-se em tantas siglas, tantas coisas, são tantos órgãos reguladores, é tanta burocracia, como é que eu vou fazer isso? Então, nós temos que ver esse ponto também, de que forma levar isso, de que forma levar essa educação para o empresário, para que ele possa se adaptar às situações novas que estão se criando em função da nova política nacional de resíduos sólidos. Estamos às portas da implementação dela aí, e nós vemos que nem os órgãos públicos ainda não estão preparados para isso. A gente assiste aqui em Campinas mesmo uma correria de última hora para enviar os projetos de lei. Então,
Basicamente era isso, é dizer que eu me preocupo muito com educação e com a forma de implementação disso. E eu acho que nós temos que promover eventos daqui para frente, abertos, maiores, como foi feito em Nova Campinas há pouco tempo, para que nós consigamos motivar a indústria a se integrar a um programa que eu acho fantástico, porque nós vamos começar a cuidar dos nossos resíduos sólidos a partir do projeto do produto. Isso que é importante. Diminuindo o volume ou a forma como isso vai ser descartado depois. Então, é muito importante e o CIESP fica à disposição do CTI, da BINE, de todas essas entidades envolvidas aqui, para integrar a indústria a esse projeto que eu acho do maior mérito possível. Muito obrigado, Nunes. E eu passar a palavra agora ao Herbert, e não é específico a você não, viu, Herbert, mas nós estamos aí com o tempo quase finalizando, e o Herbert Mascarenhas é representante da ABRE, que é a Associação Brasileira de Resíduos Eletroeletrônicos. De reciclagem. É a Associação Reciclagem, Brasileira desculpa. de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos. O que eu falei? Resíduos, desculpa. Resíduo é o nosso problema. Bom, a ABRE é uma associação, ela representa os fabricantes. Acho que eu peguei o problema da voz do rapaz aqui. A ABRE é uma associação, ela representa os fabricantes tipo Whirlpool, Electrolux, Panasonic, Philips, Microlit, AOC, o Grupo SEB, o Grupo MAB, a Smalltech, a Springer e outros que estão se associando a nós. A nossa proposta é cumprir a Política Nacional de Resíduos Sólidos na qualidade de associação extremamente técnica. Então, nós entramos em toda e qualquer agenda técnica. E a nossa experiência, pelo menos a minha pouca experiência ainda na área, é que quando se fala com o governo na agenda técnica, a informação, além de ser de qualidade, nós temos um grau de conhecimento muito maior ao sair dessa reunião. Na atualidade, a ABRE está trabalhando em alguns pilotos, está trabalhando numa parceria internacional com algumas empresas ou com uma associação da Europa, no caso a França. A ABRE está se posicionando como uma gestora, e esse é o trabalho que é feito na Europa. Nós não queremos inventar roda, não queremos começar muito do começo, então, para agilizar o nosso trabalho, a gente está fazendo uma parceria de cooperação técnica com a França, justamente para pegar esse aprendizado, tropicalizar e começar a trabalhar aqui. A gente entende que o nosso trabalho, por termos uma representação junto aos fabricantes, é um trabalho de credibilidade e transparência, e isso não pode ficar só na palavra, isso tem que ser dado. Então, a TI, para nós, é um componente extremamente interessante. A gente precisa ter software que comprovem a nossa credibilidade e a nossa transparência, porque nós apuramos custos. Os fabricantes vão pagar por essa logística reversa. É importante que eles tenham a tranquilidade e nós possamos mostrar essa maturidade para ele a cada trabalho. Sobre reciclagem, eu gostaria de fazer um comentário, e eu sou uma pessoa que atua muito nessa área, visito muita empresa nessa área. Eu fui diretor de TI Verde da Sucesso, que era uma associação de 45 anos na área de TI. Eu não comecei lá. A área de reciclagem é um mito ainda, porque muito se fala de reciclagem colocando empresas que são transportadoras, que são armazenadoras, que são cooperativas, que são indústrias, e tudo fica numa sacola só chamada reciclagem. E se a gente for fazer uma consulta CETESB, a CETESB vai dizer que o reciclador
é aquele que transforma o resíduo, ou seja, ele já foi desmontado, e ele transforma o resíduo e apura lucro. Então, este é o reciclador que precisa de licença. Antes dele, você só precisa de uma dispensa de licença. E isso faz um problema grave. Por quê? O resíduo, ao meu ver, não sei se o expert aqui, o Saraiva conhece muito mais do que eu, a Ademir também, o resíduo, ele passa a ser resíduo na manipulação. Eu sou engenheiro mecânico. Se eu tiver com o computador aqui, der a Cláudia, eu não posso descartar com a Cláudia, ele virar resíduo daqui a ali. Ele vai virar resíduo a partir do momento que ele for desmontado ou manipulado. Então, essa discussão sobre reciclagem, ela merece um olhar muito maior e muito melhor. Por quê? Onde não há atuação, há uma zona de conforto, uma acomodação, e as empresas pequenas e médias começam a fazer uma política por si próprias. Então, hoje existem empresas que fazem transporte qualquer e se intitulam recicladoras. Isso é um problema. Outra coisa, nós entendemos que quando você tira um produto do mercado, este produto ele está sem atualização tecnológica. No caso de uma geladeira, ele gastou muita energia, 65% da energia de uma geladeira é economizada nas atuais. Você tira produtos perigosos na manipulação, então esse produto não pode voltar ao mercado, mesmo com spare parts. Ele cria um mercado cinza. Você tira a placa que você diz ter valor, desculpa, mas o restante. O restante é linha de commodity. E na linha de commodity, ou aquilo tem valor, ou não se faz nada com aquilo. Se não se faz nada com aquilo, aquilo fica em algum lugar. Aquilo em algum lugar contamina o lugar, contamina o lençol freático, contamina a agricultura, contamina principalmente o catador. A pessoa que está ali manipulando sem total conhecimento do que está fazendo. Então, teve aquele caso que alguém até citou do R16, lá em Goiânia, que matou um monte de gente. Aquilo foi legal porque apareceu no Jornal Nacional. Mas e aqueles que têm câncer, têm algum problema nas cooperativas? O lixo não tem valor no caso do resíduo industrial pós-consumo. Pós-produção, talvez. Pós-venda, talvez. Mas no pós-consumo, não. Para algumas coisas, você consegue um break-even. No caso de um fogão, ele é uma caixa de lata, você talvez consiga uma isenção do reciclador e ele fica em 0 a 0. Mas no caso de um tubo de TV, você tem que pagar por isso. Ele tem fósforo, ele tem chumbo dentro da massa de vidro, era uma lei de 1960, que o governo obrigava a colocar chumbo, não era isso? Obrigava a colocar chumbo no vidro para não dar radiação, esse tipo de coisa. E esse vidro hoje é contaminado. Então, se você descartar um tubo, ou se nós recebermos um tubo, nós vamos ter que pagar para alguém dar um fim sustentável. E o que é um fim sustentável? É a tecnologia disponível naquele momento. Pode ser até questionada, mas naquele momento eu só tenho aquilo. Então, o fim sustentável para um tubo é, ou ele reveste azulejo, faz aquela camada vítrica, não sei se existe essa palavra do Paraguaçu, vítrica, ou ele vai fazer bolinha de gude. Aquele cara que vai com a maquita cortar o azulejo, aquele pozinho, sai chumbo e mercúrio no rosto dele. É o que tem hoje, então isso é sustentável. Não tem uma tecnologia talvez mais avançada daqui para frente. Estou errado? No caso de outros produtos, por exemplo, no caso do poliuretano, existe tecnologia no Brasil para isso. Existe uma tecnologia suíça em Cabreúva e existe uma tecnologia que eu ainda não conheço em Minas Gerais. Só tem 2 empresas.
Então, toda geladeira do Brasil hoje só vai para 2 lugares. Então, falar de reciclagem tem que falar de logística. Eu tenho que pegar o material no Brasil inteiro e trazer apenas para 2 lugares. Eu sou responsável, eu não o Herbert. Além do Herbert ser responsável, a ABRE representa empresas responsáveis. Então, fazemos isso. E quem não faz isso, ou quem tem o dinheiro na frente da sustentabilidade, vai fazer o quê? Vai descartar isso em outro lugar, vai destruir isso em outro lugar. Então, nós precisamos crescer muito na qualidade da reciclagem, determinar realmente o que é reciclagem. Na área biomédica, eu já visitei recicladoras em que vi coisas com sangue em cima dos equipamentos. Não sei até que ponto isso contamina ou não contamina. Minha esposa é enfermeira, então nem ouso perguntar para ela não me pôr medo. E alguns equipamentos, eu tive que fazer reciclagem para uma empresa que faz uma bomba, não sei, é uma bomba que faz a alimentação das pessoas que estão em UTI, e nós negamos por total desconhecimento, por não termos fonte de saber se aquilo era ou não contaminante, e mais do que isso, porque os funcionários começaram a se negar a receber o material por medo. Então, isso é uma característica. Quando a gente fala, por exemplo, em logística reversa, a gente tem que ver o país, além de ter uma dimensão continental, ele tem uma distribuição totalmente insana, né? Então, 60% hoje é sudeste, e se você jogar o resto é muito pequeno pelo tamanho do país. Mas basta 2, 3 aparelhos que eu tenho que trazer lá de Roraima, Macapá, para me quebrar uma logística talvez de 100, 200 aparelhos aqui em São Paulo. O caso da latinha de alumínio é muito simples e é um case mundial, embora único, porque 70% do custo do alumínio é energia elétrica. Então, a empresa que recicla a latinha remunera a cadeia porque ela economiza energia elétrica. E quem compra a latinha para refrigerante paga menos valor e consegue pagar o catador. E o catador entrou no cenário a partir da latinha de alumínio, porque era a única logística possível para se fazer o recolhimento deste material. Então ele surgiu no cenário nesse sentido. Só que, por uma questão de populismo, foi se colocando o catador em tudo quanto é lugar. Ele é uma mão de obra excludente. Mesmo no crescimento do país, não sei se o senhor concorda, ele não faz parte da cadeia de trabalho. Ele é N coisas menos um funcionário ou um trabalhador qualificado. Ele é um sobrevivente, perfeito. Ele é massa de manobra política. E ele é massa de manobra política. Acho até, e vi essa reportagem, que a política foi aprovada dia 23 de dezembro, porque alguém disse que os catadores iam ser muito beneficiados. No caso do eletroeletrônico e do eletrodoméstico, não dá para pensar em alguém atravessando uma cidade com uma geladeira, muito menos com um computador. Ele vai criar um mercado paralelo. Ele vai não chegar no ponto de destino e ele já vai ter vendido ou desistido desse material. Mas ele tem um papel muito importante dentro de uma cooperativa. A gente não pode esquecer que as cooperativas de eletroeletrônicos, elas são o resultado do que sobrou ou do que entrava no resíduo urbano. Então, no resíduo urbano se jogou computador, televisão, aparelho de som quebrado, e aí a pessoa começou a ver isso surgir e começou a fazer um nicho disso. Mas não existe ainda uma cooperativa exemplo ou modelo disso. Eu acho que o modelo foi descrito aqui hoje. É uma participação do nível acadêmico, é uma participação do governo, é uma participação do fabricante e é uma participação do varejo. Nós podemos esquecer que é o varejo que incrementa a venda. A gente só fabrica, o just in time, né? Só fabrica porque alguém vende, alguém propicia essa venda. Então o varejo tem que fazer parte desta cadeia.
ele é um ator, talvez um dos grandes atores dessa cadeia. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, é uma honra ser convidado para um evento desse, com as pessoas que eu ouvi hoje. O meu conhecimento, tenho certeza, o meu capital intelectual ficou muito maior, infelizmente não posso pedir aumento, mas eu agradeço ao Marco a honra de estar aqui. Primeiro, a Pirelli não resolveu o problema do pneu. Existe uma associação, tal qual a ABRE, chamada Reciclanip. Ela juntou 5 fabricantes de pneus e ela começou a fazer esse recolhimento, que é o nosso futuro. Eles têm 750 pontos espalhados pelo Brasil. Pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, esse descarte tem que ser feito no varejo, e os fabricantes têm a responsabilidade de, a partir de um ponto determinado, que a gente chama hoje de transbordo, tá certo? Fazer esse material ser reciclado e cuidar dele até o rejeito, que é o último grão que não dá para fazer nada. Então, essa responsabilidade já existe, os fabricantes já trabalham nesta responsabilidade, participam junto ao GTT, aí o relator da Política Nacional de Resíduos Sólidos está aqui presente, o senhor André Saraiva, já participam nesse sentido e discutem esse assunto. A discussão, eu acho que aí eu nem me sinto à vontade de falar daqui para frente, gostaria até que o Saraiva se posicionasse, o Ademir também. Bom, eu acho que esse exemplo do pneu ele é ótimo, né? E quando a gente pega a política de resíduos sólidos, ela coloca algumas responsabilidades dentro dessa cadeia, né, que é compartilhada. Ela fala da responsabilidade do consumidor final, do usuário final, e aí pessoa física ou jurídica, entregar para o comércio, o distribuidor ou comércio, o produto no final da vida útil. E esse comércio, ele tem que entregar esse produto para a indústria, que é responsável por dar uma destinação. Esse daí é o caminho, é isso que pede a lei, simplesmente isso. Quando a gente faz uma comparação com um pneu, que eu conheço, que eu já troquei pneus, e acho que outras pessoas aqui, uma troca de pneu você faz numa loja que vende pneu, você vai numa concessionária ou algo assim. Eu não conheço alguém que foi em alguma loja, comprou pneu, levou para casa, trocou, né, tem o equipamento para trocar o pneu, e aí depois ele ficou com aqueles 4 pneus lá e teve que levar até o comércio para que o comércio entregasse para a indústria. Então, o caminho para se descartar esse pneu é um caminho muito mais simples, né? Quando alguém vai sair da sua casa para comprar uma geladeira, para comprar um computador, ela não leva a antiga dela. Então, esse caminho de ter que levar o produto até o comércio, vocês, usuários, estão dispostos a isso? Que é uma responsabilidade de vocês? E se não estão, ou se não é possível pela dimensão do produto, peso, isso daí, para ser buscado até a casa de vocês, vai ter um custo. Vocês estão dispostos a pagar esse custo? Porque se tem custo para dar uma destinação, e a indústria é responsável pela destinação, não existe milagre. Ela vai repassar esse custo. E esse custo vai acabar em cima de quem? Em cima de vocês, nós que somos o usuário final. Não existe milagre, não tem. Esse custo está lá, alguém vai ter que pagar. E, infelizmente, é o usuário final. Então, o exemplo do pneu é excelente, né, porque é fácil essa cadeia. Tem outros produtos, como as embalagens e agrotóxicos, também é muito restrito, né, quem usa isso. Aí a pessoa usa lá na fazenda e, geralmente, ela vai comprar em um local, 2, 3, 5, né, dependendo do tamanho dessa cidade. Então, para ela levar isso, não é uma coisa tão complicado assim. Então, a gente
fazer essa comparação é muito perigosa, né? Não sei se eu te respondi. Eu acho assim, que poderia ser, ela poderia coletar esses materiais da mesma forma. Eu acho que é uma solução a ser pensada. Como ela vai fazer? Ela tem recursos para isso. Ela tem como estudar essa situação. Eu acho que é uma maneira de se pensar. E da mesma forma que se entrega, se pode coletar. Não sei, é o que eu vejo. Para não ter o problema que nós tivemos, não sei se foi na represa de Guarapiranga, que se retirou bastante resíduos, não só carro, como geladeiras e etc. Para não haver isso. Até para a própria empresa, eu acho que ela deveria ser multada por isso. É o meu modo de pensar. Como já ocorre em algumas empresas, quando você acha o produto dela jogado, ela é multada. Joia, obrigado. Aqui, passar a palavra uma coisa aqui. Rapidinho, um minutinho. É um minuto. Nós estamos com o tempo bem comprometido, viu? Tá, só um minuto. Uma das coisas que acelerou a logística do pneu foi o próprio Ministério Público na ocasião da dengue. O pneu é um dos acumuladores de dengue. Então, foi uma intervenção do Ministério Público, tanto para pneu quanto para bombonas de agrotóxico, que fez a logística ser um pouco mais idônea. No caso dos eletroeletrônicos e eletrodomésticos e eletromédicos, você tem produtos de uso, não são produtos como você usou uma garrafa de refrigerante, você usou um pneu e ele acabou. Você é obrigado a descartar. Então, você tem uma cadeia que vai se posicionar no seu final. No caso de geladeiras e eletrodomésticos, não. Ela passa... A geladeira hoje está, em média, 5 anos de uso, ela chega a 15, 20. Tem gente que tem geladeira lá no sítio, na casa da fazenda e tudo mais. Fora isso, há um grande problema. O brasileiro tem um valor de estima sobre os produtos. Ele tem dó de jogar fora uma televisão para pôr uma nova. Ele cria até um cômodo na casa só para pôr aquela televisão. É tudo isso que a gente vem trabalhando, mas a indústria é bastante responsável nesse sentido, pode acreditar. Obrigado. Então, passar a palavra agora para o Samuel Goldner, representante da ABRAS, que é a Associação Brasileira de Circuitos Impressos. Eu já pedi para ele procurar ser um pouquinho mais conciso, é o ônus de ficar por último, e para que tenha alguns minutos ainda para a gente fazer um fechamento e dar oportunidade para algumas pessoas falarem. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite em nome da ABRAS. É o seguinte, a ABRAS hoje, ela foi fundada em 86, briga até hoje, junto aos ministérios, que os fabricantes recebam um pedido de placa e só fazem placa nuas, de acordo com o projeto. E estamos conseguindo, junto ao MDIC, ao MCTI, que a placa pertença sempre ao processo produtivo, num percentual pequeno e que suba gradativamente. Isso está sendo feito. E hoje em dia, no Plano Brasil Maior, onde eu estou fazendo parte, foi sugerido, e teoricamente acho que foi aceito, que a placa de circuito seja um componente prioritário, que em todos os equipamentos eletroeletrônicos, ele faz parte. Então, essa placa em si é prioritária. E acho que está tendo, vamos dizer, o pessoal está aceitando isso. Tanto é que existe no MDIC um plano de incentivar os fabricantes de placa de circuito impresso, dizendo toda a cadeia, se possível. Vocês vão pensar que é mentira. Hoje não tem um insumo nacional da placa. É tudo importado. Hoje você tem importação de uma placa, de II, imposto de importação, é 10%. A broca que utiliza é 18%. Então, isso aí nós estamos discutindo junto ao Ministério
para aumentar de 10% para 25% a importação de placa, talvez seja aceito. Então, tem um dado aqui que eu trouxe, de até outubro do ano passado, o NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul, era igual para todos. Todo tipo de placa era o mesmo NCM. Então, você pegava na informação da Alice, que é a informação do MDIC de importação, então vinha um valor astronômico de tudo, você não sabia quem é quem. Conseguimos, junto ao Ministério, a partir de outubro, que todas as placas tivessem seu NCM. Então, só um dado aqui, de outubro até janeiro desse ano, foi importado, principalmente da China e da Coreia, 3.000 toneladas em peso e valor em torno de 150 milhões de dólares. Então, isso aí, isso aí, vamos dizer, dificulta toda a produção nacional, que os insumos todos são importados. Então, o que você faz? Você não tem como concorrer com a China. Em torno de 3 vezes mais do preço de uma placa nossa. Eu acredito que com o tempo que nós estamos já discutindo, isso aí vai ter vamos dizer, a placa vai ter não vai chegar ao valor da China, mas vai chegar ao valor preço Brasil. E acredito até o final do ano a placa vai ser competitiva. E outra coisa, pelas reuniões que nós tivemos, eles estão falando em reciclagem, a ideia de ter, vamos dizer, a participação do BNDES, junto com todos os fabricantes de placa de circuito e o projeto do Rocha, aqui de CTI, nós podemos criar uma empresa recicladora só de placa. E aí tenho certeza que toda a América do Sul virá reciclar aqui. E outra coisa, como informação de vocês, a partir de 2014, não se fabrica mais TV analógica, então só digital. Então, teoricamente, o que vai ocorrer? Os fabricantes de TV digital vão receber as TVs analógicas. Vai ter muita TV para reciclar. E vai ser tubo, tudo. Vai ser uma competição meia pesada aí a partir de 2014. E como vai ser feito, sinceramente, ainda não vi uma estrutura para receber isso. O tempo é curto, é só isso. Eu agradeço a todos e obrigado. Nós aqui agradecemos e o microfone está aberto aí para as colocações. Só então pedindo, por favor, ser o mais conciso possível e, se possível, no sentido de sugestões, propostas, estabelecer uma agenda que a gente possa dar continuidade. Tá? Por favor. E uma apresentação para a gente registrar aqui. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Silvia Antibas. Eu sou coordenadora de um site chamado Elixo Maps. Eu não sei se as pessoas conhecem, que é que mostra pontos de coleta de eletroeletrônicos. Eu estou aqui sentindo falta um pouco da presença do terceiro setor aqui. Eu estou vendo que está falando muito em empresas, governos, enfim, academia, e acho que o terceiro setor poderia ajudar muito nessa discussão. Esse site, aproveitando, já fazendo propaganda, você digita o tipo de eletroeletrônico que você quer descartar e você vai achar o local mais perto da sua casa para levar e para descartar o seu lixo eletrônico em cima da plataforma do Google Maps. Só para sugerir, eu recebo muito lá no site consultorias, vamos dizer assim. A gente não é uma empresa de consultoria, a gente só informa o ponto. É um site muito simples, mas as pessoas ligam desesperadas, querendo saber onde eu jogo isso, como que eu faço para jogar isso. Enfim, no fim, a gente virou um centro de tecnologia, de consultoria, e a gente, inclusive, não tem nem essa formação para indicar. A gente logo vai procurar a Secretaria de Meio Ambiente, CETESB, enfim, a gente
meio que sugere aonde procurar o seu grupo setorial e tal. Então, eu acho que a gente presta um serviço que é muito interessante, é para o consumidor final. Eu acho que a gente poderia estar junto nessa discussão, não só o site do Elixo Maps, mas também outras instituições do terceiro setor. É um pouco isso. Obrigado. Por isso mesmo que foi convidada e agradeço a presença. Convite, e entrem no site, aproveitando, fazendo a propaganda, anunciem, põem os pontos de coleta, que é muito interessante. Obrigada. Eu vi que a Cláudia levantou a mão também, tinha uma outra pessoa, mas... É a Cláudia. Com relação ao que a BDI falou, né, o IPT tem um centro de bionanomanufatura, bionanotecnologia, e completamente equipado e capaz de receber empresas que estejam precisando ou querendo fazer novas tecnologias, novos desenvolvimentos em manufatura. Nós estamos fazendo parte da Embrap, que é também uma fonte de renda, vamos dizer assim, do governo federal. A gente já tem em torno de 3 milhões disponíveis para começar a trabalhar. E as empresas que tiverem interesse, tem alguma coisa no site do IPT, teve a inauguração agora há pouco tempo, e é um centro de completamente pesquisa, desenvolvimento e inovação. Eu venho aqui, sempre falo de ROS, de ensaio tecnológico, e acho que as pessoas acabam não sabendo que o IPT é muito mais do que isso. Com relação a recicladores, né, a USP tem um programa de reciclagem que é muito interessante, que eles catam todos os próprios alunos, pegam todos os equipamentos de computador, eles desmontam e disponibilizam algumas partes até chegar no rejeito, vamos dizer assim. Um grupo desses recicladores entrou em contato com o IPT desenvolveu uma tecnologia que pega todos os HDs, todos os ímãs que têm valor agregado, o ímã do HD. O IPT desenvolveu uma máquina, né, que pega esses HDs, que tem um ímã de valor agregado muito alto, e transforma num próximo passo que não tem valor agregado tão grande, uma vez que você sai de um estágio, você vai para o outro, você perde alguma coisa, mas que serve, por exemplo, para levantar o espelho do carro, né? O controle remoto da televisão, sabe? Então, é um desenvolvimento, foi feito pelo IPT, está disponível para ser vendido, é uma patente, está disponível para ser vendido para uma empresa que queira produzir. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o IPT tem, e, na verdade, eu gostaria até de agradecer o que o Márcio falou, Márcio, acho que é o nome dele, com relação às ICTs, porque a gente tem um monte de coisa para fazer, mas tem que ficar preso nos centavos, né? Tem vários trabalhos desenvolvidos e, na verdade, o IPT tem a própria diretoria e a assessoria jurídica do IPT são os nossos, vamos dizer assim, algozes. A gente tem, não, entraves não. A gente tem que ter resultado. Então, um cliente que vai no IPT só não vai ter resultado se realmente não dá para fazer. Mas num projeto de pesquisa que seja lançado, que seja feito com o IPT, a gente tem essa preocupação de que o cliente é o nosso, né? E a gente tem o problema, porque a primeira coisa que um cliente chega no IPT, a primeira coisa que ele recebe é um contrato de sigilo. Então, como que eu posso publicar se eu tenho um contrato de sigilo e quando eu vou pedir dinheiro para a agência de fomento eu não tenho publicação? Então, é difícil, né, para o IPT, como uma ICT, de ter esse incentivo. Então, isso é uma coisa. E a outra coisa que eu acho que, de tudo isso, né, o que a gente pode chegar à conclusão é que falta informação, né? A reciclagem, hoje se fala muito na reciclagem de alumínio, o que é aproveitado da latinha de alumínio é só 70% do alumínio. Ou seja, tudo que se recebe ali, a parte mais nobre, muita coisa não é aproveitada. Em compensação, uma garrafa de PET 100% é aproveitada para reciclagem.
Em compensação, em cada chuva que tem no estado de São Paulo, a primeira coisa que a gente vê boiando no Tietê é garrafa de PET. Eu discordo dela, eu acho que a gente tem que ter a nossa responsabilidade social, não é o fabricante que tem que pagar. Quem tem que pagar é quem joga lá, né? Que sabe que tem... Eu estou com uma televisão quebrada dentro de casa há alguns meses, porque eu não sei o que eu faço com ela. E eu não vou jogar ela no Rio, porque eu sei da responsabilidade social disso, né? Agora eu descobri que tem... Exatamente, eu vou descobrir. Eu descobri também que tem um shopping em Osasco que tem umas caixas, né, de receber material, recebem celular. E outro dia eu passei e tinha coisa lá dentro. Eu fiquei até feliz, porque as pessoas estão vendo aquilo ali. Eu não tinha visto, vi. Só que eu também não tenho como levar aquela televisão enorme, né? E nem tenho como não pedir para quem vende a televisão na minha casa pegar, que eles não vão, né? Então, eu acho que falta a oficina e esse projeto tem que ter uma função muito grande de informação. A população precisa saber. Nós somos aqui as cabeças pensantes, mas daqui tem que sair para baixo. Não adianta ficar só aqui, não adianta ficar só no fornecedor, não adianta ficar só no cliente. Tem que chegar lá embaixo. A pessoa que joga a garrafa no chão, no lixo, lá no rio, ou que joga o sofá, o carro, ou sei lá, o que quer que seja, tem que saber da responsabilidade que aquilo ali está acontecendo. Falta isso para a gente. Acho que o governo está empenhado, falta alguma coisa? Falta, mas está empenhado. As associações estão empenhadas, as instituições de pesquisa estão empenhadas, mas se a população não tiver, eles são maioria. Se eles não estiverem empenhados, nada vai acontecer. Era isso que eu tinha para falar. Obrigado, Cláudia. Ademir. Cláudia, só fazer um comentário em cima desse programa da USP, né? Eu não conheço ele pessoalmente, mas eu fico muito feliz que tenha mudado um pouco o foco dele, né? Que a última informação que eu tinha recebido, que eles recebiam todos os equipamentos de informática, mas os monitores não. Ótimo, ótimo. Porque foi assim uma frustração. Eu falei, poxa, é o único equipamento que você tem que pagar, né? Os outros até você consegue, né? Mas a responsabilidade sobre o todo, aí não tinha. O Estado de Goiás me chamou porque, por conta da oficina, me chamou para fazer uma palestra sobre lixo, porque eles estavam com um problema de que o Rio de Janeiro, eu sou carioca, mas o Rio de Janeiro estava querendo criar uma política de mandar todo o lixo radioativo para Goiás, né? E os goianos não querem saber disso, né? Pois é, manda tudo, né? O material, na verdade, o que eles estavam querendo era mandar material hospitalar. E o Estado de Goiás já começou a berrar, a gritar, e fizeram uma campanha muito grande lá. E eu fiz uma avaliação, né, sobre o lixo e é muito importante isso, né? O mais engraçado é que assim eu não sabia por onde começar essa palestra e eu achei que a USP estava fazendo e ao mesmo tempo, quando eu saí de casa, eu estava com a cabeça quente, eu saí de casa para espairecer, a primeira coisa que eu encontrei, um monte de televisão, um monte de monitor, eu tirei foto, a minha palestra tem as fotos que da minha vizinhança, foi meu vizinho que jogou ali. Quer dizer, a desinformação é muito grande, né? E eu fiquei feliz de saber que a USP estava fazendo isso. Eles recebem monitor também, eles desmontam e vendem as partes, né, para quem quer. Nesse caso, acho que o IPT teve uma participação e os HDs foram feitos, o desenvolvimento que o IPT fez com relação aos HDs até foi baseado nessa disponibilidade que a USP tinha. Eu gostaria de citar mais um projeto que nós estamos desenvolvendo aqui em Campinas, e eu concordo com o Herbert que quando ele disse que o grande problema da reciclagem é a logística, e realmente é. E nós oferecemos aqui, fizemos um projeto em conjunto com a Associação das Cooperativas de Recicladores aqui de Reciclagem de Campinas, com a cooperativa Remodela, que depois eu até vou comentar alguma coisa dessa cooperativa para vocês. E esse projeto ele seria implantado, para ser implantado no Aterro Delta, no entorno do Aterro Delta, onde já existe uma área, uma Z14, uma área industrial destinada a isso.
Ou seja, essas indústrias de reciclagem, esse é o nome do projeto, é o Polo de Reciclagem, Polo Industrial de Reciclagem de Campinas, onde nós centralizaríamos as indústrias de reciclagem lá no Delta. E a logística seria feita pela própria empresa que faz a coleta de lixo, e a separação seria feita lá. Então, com isso, você manteria um ponto só para a coleta desses resíduos, separação desses resíduos e a fabricação, a refabricação deles. Esse projeto foi aprovado pela Prefeitura, eles adotaram o projeto e não sei agora daqui para frente o que vai virar, mas é um projeto muito bacana. Com relação ao que o Herbert comentou também, quanto ao que seja reciclagem, realmente quem coleta lixo não é reciclador, ele faz parte da cadeia produtiva da indústria de reciclagem, mas ele não é um reciclador. Mas nós temos um modelo aqui em Campinas, que, se vocês puderem conhecer, bastante interessante, que é a Cooperativa Remodela. Ela é uma indústria com gestão industrial, com tecnologia. Ela nasceu de incubadoras aqui da Unicamp, ela tem assessoria de vários técnicos e cientistas da área, de várias áreas diferentes. Eles têm algumas patentes. Eles trabalham com uma patente, por exemplo, que é da patente de reutilização do desaterro. Você faz o aterro sanitário e depois aquele espaço é abandonado, você vai para outro local. Aquilo, depois de alguns anos, aquele desaterro pode ser feito para a produção de cerâmica. E eles têm uma patente de um aditivo que torna a cerâmica produzida com esse desaterro tão pura quanto a água que nós bebemos, quanto a água tratada. É um negócio fantástico. Eles têm outra patente na área de um aditivo para a indústria plástica, que eles fazem a partir do óleo de cozinha, que eles reciclam e reindustrializam aquilo. Eles fazem também biodiesel. Então, é uma cooperativa, mas com um pensamento empresarial, é uma indústria. E nós levamos essas indústrias para dentro do CIESP como associados, como indústrias, para que eles deixem de ficar sob o chapéu das esmolas do poder público e deixem de ser usados como massa de manobra, para que aqueles empregados que coletam, que selecionam, que produzem, deixem de ser informais e sejam formalizados com direitos trabalhistas, sem necessitar que o poder público pague para isso. Que o próprio lixo tem condição de pagar essa indústria. Talvez não seja uma indústria tão rica, mas é uma indústria que tem condição de sobreviver, de ter lucro, de gerar empregos. E essa Cooperativa Remodela é um exemplo. Para quem quiser conhecer, eles estão dentro do CIESP também. O presidente da empresa é o Sidney Morelli, que é um físico formado pela Unicamp aqui, não é um peão qualquer, uma pessoa de grande conhecimento, e não só de conhecimento científico, como de conhecimento de gestão também. Ok? Bom, nós estamos aqui com o tempo quase esgotado, e os vários assuntos que foram levantados, as questões colocadas aqui, suscitam novas e novas reuniões, seminários, oficinas e etc. Né? E, na condição aqui de facilitador, eu quero só fazer alguns destaques do que foi comentado, já que o assunto da reciclagem é o que está sendo falado agora. Todo o processo ligado à emissão de resíduos, processos industriais, etc., tem as suas externalidades negativas, ou seja, aqueles prejuízos que são causados. Então, uma coisa que ninguém destacou, mas acho que a maioria está ciente, que na medida em que nós retiramos do meio ambiente um resíduo qualquer, a gente está evitando uma série de externalidades negativas. E, entre essas, existem essas externalidades ambientais, mas existem também as externalidades sociais. Um preso custa para o Estado, se eu não me engano, R$ 1.800 por mês, é alguma coisa assim. Né? Então, na medida que nós fomentamos cooperativas de reciclagem, o custo para a sociedade ele pode ter um valor. Porém, o benefício agregado é muito grande. Muito grande. Nós temos uma proposta aqui do Gaia para cooperativas de recicladores, talvez possamos conversar com a Bresso,
e com outros a respeito, em que a gente busca integrar uma série de programas governamentais, envolvendo inclusão digital, capacitação profissional, geração de emprego e renda. Quer dizer, não é só a questão que o Ademir colocou, que faz sentido, da valoração econômica, mas também de todos os outros problemas que a gente pode enfrentar e solucionar a partir do encaminhamento desse problema. Não sei se eu me fiz claro, né? Talvez, se eu for fazer uma valoração, uma análise de valor econômica das etapas, talvez ele, em alguns casos, não sejam economicamente viáveis. Mas, se nós pensarmos todas as externalidades negativas que são trabalhadas nesse processo, ou seja, com uma visão sistêmica, holística da questão, a gente vai ver que é viável, sim. Tá? E, bom, tudo isso, a Cláudia falou agora há pouco, né, das informações ficarem aqui, e não é o mesmo. Isso aqui é um grupo altamente qualificado, e a nossa intenção é que isso realmente seja replicado em todos os níveis e aspectos possíveis. Por exemplo, essa oficina está sendo filmada, vai ser editada, disponibilizada, né, e já é um material de divulgação. Mas muito mais pode ser feito, muito mais realmente. E, no âmbito aqui do projeto, foram gerados, como eu comentei também, diversos cursos que podem ser replicados, seminários. Quer dizer, o custo-benefício agora de nós darmos continuidade ao projeto é bastante favorável. E aí, Edson, um comentário em cima daquilo que você fez, a gente não precisa esperar terminar uma fase para começar outra, porque aquelas primeiras etapas do projeto piloto, no caso, que já foram cumpridas, aquilo lá pode começar a ser disseminado, né, e mobilizando e trazendo mais organizações, empresas que junto conosco, né. Dentro disso ainda dos resíduos, nós temos também como uma proposta, eu estou vendo aqui a professora Márcia, né, que é uma professora da UFABC, que está se agregando também aqui conosco. Então, nós temos uma proposta de fazer o que nós chamamos, né, da gestão integrada da cadeia reversa e da cadeia produtiva como um todo, e avaliar todos esses impactos até para que a gente chegue num valor mais real, considerando, então, os aspectos de custo, como o Ademir colocou, e esses outros aspectos também. Quer dizer, olhar a cadeia reversa, até uma sugestão aí para o GTT, né, de promover um estudo bastante amplo, nós nos colocamos à disposição, até pelo fato de ser um grupo multidisciplinar, então, de analisar de uma forma integrada questões de logísticas, questões dos gaps tecnológicos, né, endereçar os gaps tecnológicos. Isso é um problema de material, isso é um problema de engenharia eletrônica, isso é um problema de engenharia de produção. A questão social, quer dizer, o que a gente pode fazer, que inclusive é o mote do governo, né, um Brasil rico é um Brasil sem miséria. Então, quais são as oportunidades geradas? Porque, de repente, alguém disse aqui, né, do Projex, foi o Losada, né? Quer dizer, com pouco recurso de investido, você tem um resultado muito maior. Eu ainda acho que realmente o resíduo eletroeletrônico, ele é uma mina, ele é um gerador de riqueza. O que nós precisamos é superar os gaps tecnológicos para viabilizar economicamente, né? Mas ele é um grande problema e pode ser uma grande solução, né? Quer dizer... Só para não mudar o assunto, né? No caso do estudo de viabilidade técnico e econômico, esse estudo ele está sendo conduzido dentro do âmbito do GTT. E a previsão é para setembro agora, então esse estudo ele está acontecendo sim. Provavelmente nós vamos apresentar ele no Habilitec. Muito bom.
Muito bom. E aí tem aquela sugestão que foi feita na parte da manhã pelo André Saraiva, que eu achei interessante mesmo, e depois você viu que o assunto foi reforçado desde o Eduardo Jorge, aí foi colocado aqui pelo Márcio Bósio, a Cláudia reforçou também, trazer os legisladores para estar mais cientes de todas essas coisas que foram colocadas aqui, que as questões de inovação não podem ser tratadas da mesma forma como as outras questões no país. A gente sabe que o problema de corrupção é seríssimo no Brasil, mas, então, como que vamos chegar nesse acordo? Eu falei meio brincando, mas eu acho que a gente pode, mesmo através de algumas dessas agências, a própria Anvisa, a BIM, então, a gente pode até, André, trabalhar juntos, promover uma reunião como essa daí, chamar a TCU, chamar legisladores, né? E, pelo menos, é aquela semente que se planta e vamos ver aí se frutifica, né? Hoje nós mostramos aqui uma ponta do iceberg, como eu falei, né? Nós foram feitos muitos estudos, muitos trabalhos, e quando nós fomos fazer a avaliação, a primeira vez nas empresas, era um questionário bastante abrangente, tinha uma pergunta que a pergunta era, e a gente fazia essa pergunta, geralmente, para o principal responsável da empresa: qual é o maior problema da sua empresa atualmente? Tá? E aproximadamente 20% das empresas respondeu: falta de pessoal qualificado. Então, a questão da capacitação é uma questão crucial, né? O Nunes comentou a respeito das questões das políticas, das mazelas das políticas macroeconômicas, né? Mas a gente sabe que a infraestrutura do país, em geral, carece de uma atenção maior. E, dentro dessa infraestrutura, não está só a infraestrutura física, é a questão de pessoas. Então, muitos já usaram o termo do apagão de mão de obra, apagão do capital humano, porque a gente está vivendo agora uma retração industrial. Mas, se o crescimento for retomado, não faltará mão de obra. Eu fazia parte, como representante do CTI, uma época aqui era um projeto junto com a Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, que incluíam as multinacionais eletrônicas aqui da região de Campinas. Eu estou falando de Campinas, que é, juntamente com São José dos Campos e Sydney, os únicos 3 polos tecnológicos abaixo do hemisfério sul. E o maior problema que as empresas enxergavam era a falta de mão de obra qualificada. E aí nós estamos falando desde um operador de máquina, técnicos de manutenção, até projetistas e assim por diante. Então, é uma outra questão que hoje aqui não foi muito tocada, mas é de grande importância, não é isso, senhor Marcelo? É um problema muito sério também que nós temos que enfrentar. E o Lousada colocou também uma série de questões da maior relevância, uma pessoa que tem uma visão de país, trabalhou no governo durante muitos anos, aí, uma pessoa bastante atenta, tem uma sensibilidade humana, não só a competência profissional, mas a sensibilidade humana. Então, a necessidade também de termos programas perenes. O que é um programa? Um programa é um conjunto de projetos que tem uma continuidade, né? Que o começo, meio e fim de um projeto seja o embrião de começo de novos projetos. Trabalhar mesmo com uma visão de Estado. E aqui nós temos a reunião de todas essas instituições que estão aqui, tem condições de fazer isso. Realmente depende apenas de nós, e nós aqui, como governo, né, no caso CTI, a gente tem esse papel de coordenação, e dentro desse papel, então, a gente está aqui à disposição, cada um com os seus
focos de atuação, a DAP, né, através do Pimentel e do Rocha, foi inclusive citada aqui pelo Samuel, em off aqui comigo, tem um excelente trabalho em termos de normalização, certificação, né, desempenha esse papel de coordenação, de trabalhar, de levar essas questões à frente, de servir como um polo aglutinador. Diversas outras áreas do CTI que foram citadas, esse programa que o Nunes citou, que eu nem sabia. Então, nós, do CTI como um todo, estou falando só do Gaia, da DTSD, não. Então, a gente está aqui à disposição, né, para somar esforços, trabalhar, criarmos redes também, a rede Cibratec, o César Luciano, lá na CETEC, né, a Secretaria do Ministério da Ciência e Tecnologia, fazendo um trabalho de grande relevância para o país, e esse é o nosso desejo, que isso aqui, essa oficina, ela seja, né, um momento de semear novas ações, semear parcerias, e eu, trabalhando há um bom tempo já com redes, eu aprendi que a questão mais importante é a gente cultivar as relações, porque se nós nos aproximarmos, se nós interagirmos, os projetos, os resultados práticos, com certeza serão consequência. Então, nessa relação de causa e efeito, o efeito visível, ele é resultado das relações, das interações que são cultivadas. Então, o meu desejo é esse, que hoje aqui seja o início de novas e boas relações. Foi feita a pergunta, e a Nancy, aliás, aproveito para agradecer a excelente coordenação, né, executiva aqui de todo o encaminhamento da oficina. A gente irá disponibilizar essas apresentações, algumas a gente já tem, outras nós vamos procurar disponibilizar, então, no nosso site, vamos fazer um resumo executivo da reunião. Isso tudo vai estar disponibilizado para vocês e para outras pessoas que, inclusive, não puderam vir. O caso da Apex foi citado aqui pelo Lozada também, a questão da exportação. E também, aqui são muitas pessoas, a gente quer interagir uns com os outros. Se vocês quiserem contatos de alguns que estão aqui, também pode procurar a nossa secretaria. Tá? Enfim, nós estamos nesse papel realmente de aglutinar, de somar esforços, de interação, aí fomentar a interação. Tá? Tem algum comentário final aqui, antes de... Eu só ia pedir para que você corrigisse ali a qualificação não de catadores, mas de recicladores. Tá. Tá jóia. Um mal entendido. Recicladores. Recicladores. Obrigado. Obrigado. E, aliás, eu vou mandar isso aqui na forma de minuta para vocês, porque eu, que com todas as minhas limitações, estava com a questão de gerenciar tempo e tentar absorver o máximo, e pedir para algumas pessoas também fazerem anotações, para que a gente tenha um registro e isso aqui não se perca. Eu, em nome de toda a equipe do CTI, em meu nome pessoal, sou muito grato realmente pela participação de vocês, pessoas que eu conheço, sei que têm uma agenda bastante apertada, que vieram de longe, Brasília, outros estados, e que esse esforço de todos, então, resulte em mais e mais benefícios para a sociedade brasileira. Então, uma boa tarde e até breve.